Evangelho de Marcos, capítulo de número 4, versículo do 35 até o 40. É onde nós vamos fazer a leitura. Então vamos ler. Ao anoitecer, Jesus disse aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado do mar. Com ele a bordo, partiram e deixaram a multidão para trás, embora outros barcos os seguissem. Logo uma forte tempestade se levantou. As ondas arrebentavam sobre o barco, que começou a encher-se d'água. Jesus então dormia na parte de trás do barco, e ele estava com a cabeça em uma almofada. Os discípulos o acordaram, chamando: mestre, mestre, vamos morrer, mestre, o senhor não se importa? Jesus despertou e repreendeu o vento e disse para o mar: silêncio, aquiete-se. E de repente o vento parou e houve grande calmaria. Então Jesus lhes perguntou: por que é que vocês estão com medo? Ainda não têm fé? Apavorados, os discípulos diziam uns aos outros: quem será que é este homem, que até o vento e o mar lhe... Eles não sabiam quem era Jesus? E por que eles estavam perguntando quem é esse homem? Eles não eram discípulos do Cristo? Eram? Pois bem, então se sente. Interessante que neste dia especificamente, o mar estava, ou melhor, deve ter ficado, né? Quando eles iniciaram a jornada da travessia, deveria estar tudo muito tranquilo. Mas exatamente neste momento em que a Bíblia relata, em que eles estavam já em alto mar, o mar ficou agitado. Aqueles homens que ali estavam eram homens experientes, alguns pescadores. E mesmo aqueles mais experientes também estavam apavorados com a situação. E eles perceberam que eles já não tinham mais o controle do que estava acontecendo. Ficaram apavorados porque perderam o domínio, o controle de tudo que estava rolando em volta deles. Aquele lugar era um lugar muito bem conhecido por alguns. Pedro, por exemplo, tirava o sustento do mar. Era um ambiente normal para ele. Um ambiente com o qual ele estava acostumado. E deve ter enfrentado durante alguma de suas pescarias. Alguma de suas pescarias, algum momento, não igual, mas talvez parecido. Sim ou não? Com certeza. Pedro era pescador, seus irmãos também. Mas por algum motivo, eles não tinham mais condições de resolverem a situação no qual estavam envolvidos. Enquanto parece que a desgraça os engoliria, Jesus dormia. Eu acho interessante esse verso que fala assim, que ele estava dormindo no fundo do barco e ele estava com a cabeça em cima de uma almofada. Quem arruma uma almofada para dormir é porque deve estar muito cansado e que não está nem um pouquinho preocupado com o que vai rolar. Talvez confiando na galera, no Pedrão, na experiência. Talvez certo de que atravessaria. Mas a vida prega peças. Quem aqui já saiu em viagem, fez revisão no carro, deixou tudo bonitinho, o carro largou você na mão? Já? Você tinha certeza que chegaria e não chegou.
Você tinha certeza que na segunda-feira levantaria para ir trabalhar, deitou no domingo bem, bacana, e segunda-feira você levantou maleixo, como dizem os catarinenses. Quando a pessoa estava mal lá, eles chamavam, e o Davi hoje está maleixo. Aquela coisa de que às vezes a gente se organiza, se prepara, você coloca tudo no lugar. Tem gente aqui que ele deve ser assim, ó. Ele vai trabalhar segunda-feira, ele deixa a roupa já separadinha em cima de uma cadeira, em algum lugar, o sapatinho engraxado. É assim? É. Eu fiz isso por muito tempo, depois acabei deixando. Até porque hoje a minha esposa cuida de mim, né? Olha que maravilha. A mamãe também fazia, mas engraçado esse tipo de coisa de mãe, né? Com o tempo eu tive que aprender a organizar minhas próprias coisas, né? A esposa ainda faz, até hoje. Eu fui almoçar fora hoje, fui almoçar na casa da mamãe e ela mandou um WhatsApp para mim. Sua roupa já está pronta. Eu falei, opa, que maravilha. Eles não tinham mais condições de resolver a situação na que eles estavam envolvidos. Enquanto tudo acontecia, Jesus dormia tranquilo. Olha que maravilha. Então, irritados, porque olharam para Jesus, a viola virando em caco, a situação parece que há perigo, olharam para Jesus e Jesus dormindo. Você fica irritado quando está rolando alguma coisa, que a casa está caindo, e alguém que mora com você, seu marido, seu filho, sua esposa, você olha para ele e parece que não está rolando nada. Fica irritado também? Fica. A casa está caindo, e o infeliz do fulano, da fulana, parece que com ele não está rolando nada. A pessoa está perdendo os cabelos, desesperada. Imagina a situação. Eles olham para o fundo do barco e Jesus está no sono profundo, meu irmão. Jesus está lá, dormindo, tranquilo. E irritados, porque diante do que eles viviam, Jesus estava sem fazer nada, simplesmente no seu descanso. É interessante como que quando às vezes acontecem algumas coisas na nossa vida, tem algumas situações que parece que Jesus está dormindo também, não parece? A casa está caindo, e você olha de um lado para o outro e dá a impressão que Jesus está dormindo. E você fica irritado. Você fica tão irritado que você faz aquela oração assim: será que o Senhor não vê, não? Eu vou morrer. Será que o Senhor não dá conta que... E você fica tão irritado e começa a esbravejar, exatamente porque você tem a ideia de que parece que para Deus você não é muito importante, né, Lenildo? Porque quando você espera que um momento desse, a casa esteja caindo, e você espera que alguém, que esteja ali próximo tome uma atitude e a pessoa não toma, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é essa ideia de que parece que a pessoa não está muito preocupada com a gente, né? Falar tranquilo, como se não tivesse acontecendo nada, o mundo acabando, caindo tudo na sua cabeça. Mas eu vou dar um crédito aqui, para os homens que estavam no barco. Por quê? Porque eles tiveram a brilhante ideia de chamar Jesus. Tiveram a ideia de chamar Jesus. O que me intriga no texto, nós não temos os pormenores, mas diz assim: Jesus despertou.
A impressão que eu tenho da cena é que ele deve ter acordado, devia ter um homem amarelo de medo ali, amarelo. Já viram um homem com medo? Eu já. Homem com medo de barata? Já. De rato? Já. Homem com medo de verdade? Também já vi. O que uma barata e um rato não faz, hein? Dorita diz que Jesus despertou, olhou para o vento e falou assim: fique quieto. Como se fosse a coisa mais natural do mundo. E o vento parou. E o que veio foi uma calmaria. Jesus olha para o vento e diz: aquieta-te. O vento parou e o mar voltou ao seu estado normal, navegável, sem perigo. Eles começam a olhar um para o outro, porque ficaram espantados. E Jesus é direto e reto, sem rodeio. Ele quebra o silêncio daquele espanto daqueles homens, dizendo o seguinte: eu queria saber onde está a fé de vocês. Fico agora fazendo inferências e imaginando Jesus agora conversando com eles. Onde está a fé de vocês? Dizendo talvez: por que vocês estavam assim tão agitados, tão preocupados? Por qual motivo? Me diga uma coisa: por que nós achamos você faz isso e nós fazemos isso sem perceber? Por que na hora do desespero a gente acha que reclamar da situação vai resolver o problema? É a primeira coisa que a gente faz. Você não age pela fé. Quando a tempestade chega, você já vai: mas justo agora? Meu Deus, não tinha desgraça outra hora para esse problema chegar? É ou não é? Sim ou não? É assim. Você não lembra de falar assim: graças a Deus, louvado seja o nome do meu Senhor. É? Quando o problema chega: por que comigo? Não é? Você começa a reclamar. Aí depois de uns 500 dias você se lembra: puxa, tem Deus. A primeira coisa que a gente faz é reclamar. É ou não é? Chegou para trabalhar, o patrão olhou para a tua cara naquele dia, ele sorriu para você. Ele nunca sorri. Ele sorriu para você, te tratou bem, te chamou no escritório, disse que tinha um cafezinho para você. Você achando que vai receber uma promoção, e ele falou: olha, meu querido, muito obrigado pelos seus serviços. Eu passei por uma dessa. Gente, dentro de mim eu gritei, eu falei assim: mas por que comigo, Senhor? Eu precisava de ser. Por que a gente acha que reclamar resolve o problema? Imagina a agitação. O barco quase virando. Gente imaginando que morreria. E você começa a reclamar, e eles começaram a reclamar. Talvez esperando uma resposta. Tem gente que grita, reclama tanto, que ele chega a expor para Deus e fala assim:
será que o senhor não percebe que já passou da hora de fazer alguma coisa? Alguma coisa tem que acontecer. Você que está aqui hoje, você faz tempo que você reclama da tua vida, não faz não? Por que comigo? Por que que é assim? Eu sei, você é uma pessoa de fé. Mas você vem reclamando. Está perturbado, desequilibrado, está desorientado. Está como uma irmã que conversou comigo aqui, agora eu vou usar o teu assunto, cadê ela? Eu só vou olhar, já detectei, ela está ali. Ela, você, a senhora mesmo que fez assim. Só não vou dizer o nome, mas ela está em nosso meio. Ela fez um desabafo depois do culto de quarta-feira. E eu ia isso, eu ia aquilo. Era só reclamação, né? Era, né? Eu ia isso, eu ia aquilo, eu ia isso, eu ia aquilo. Desequilibrado, vontade de se entregar, de jogar tudo para cima. Mas vou morrer mesmo, então, né? Já vamos. Gente que quando você fala com ele fala assim, você não sabe o tamanho da minha fé, não sabe o quanto eu acredito em Deus, como eu sou. Gente que quando o rio rola para o lado que ele tem que rolar, você está cheio de fé. Que a fé é forte, ela é grande, ela supera qualquer situação. Me diga uma coisa. Por que a gente acha que reclamar resolve? Jesus está perguntando para nós essa noite: onde está a sua fé? Para eu e você que reclamamos das coisas. E ele ainda pergunta mais. Olha aqui para mim. Porque eles começaram a olhar um para a cara do outro sem entender o que estava acontecendo. Por que vocês estão com medo? Por qual motivo vocês estão com medo? Como eu brinquei aqui outro dia, eu vou fazer uma cirurgia sem anestesia, tá? Vou mexer com a sua razão um pouco. Geralmente quem reclama muito de que está sendo afetado por problemas, geralmente quem reclama muito que vem sendo afetado por problemas, essas pessoas, de forma em geral, na maior parte das vezes, elas fogem dos problemas. O que Jesus estava dizendo? Por que vocês não resolveram o problema? Vocês tinham um problema. Por que vocês não resolveram o problema? Porque quando ele diz assim, vocês não têm fé? Ele estava dizendo exatamente isso. Porque quando vocês viram o problema, em vez de tentar correr do problema, jogar ele para mim, por que vocês não resolveram o problema? Você que está aqui, como alguns dos discípulos, ou eles todos ali, tem essa ideia de que reclamar resolve. E Jesus está perguntando para cada um de nós, onde está a sua fé? Porque eu dei a você também capacidade de resolver os problemas que existem na sua vida. Só que eles jamais vão ser resolvidos se você ficar fugindo deles. Seus problemas não são minha responsabilidade.
Talvez você diga assim, pastor, não, isso aí está muito fora do contexto. Está exatamente dentro do contexto. Jesus vinha já ensinando a eles como era viver, andar, confiar. Até quando eu vou estar com vocês? Ele vai dizer um pouco mais para lá. Até quando eu vou ficar salvando vocês de toda situação que aparece? Até quando vocês vão ficar fugindo da vida? Correndo de quem vocês são? Até quando? Que as coisas acontecem, elas aparecem, é assim que é. Sim, a gente decidiu sair de um lugar e ir para o outro. E simplesmente não chegamos lá. Eu conheço um ser humano, que é da minha família, que ele gosta de programar tudo. E esse cara, ele programa, quando eu falo tudo, é tudo. A gente ia viajar com ele, e quando alguma coisa saía do trilho, esse cara se transformava. A viagem acabava. Nós fomos para o litoral um dia, numa situação que eu brinco com as minhas meninas até hoje. Eu nunca mais vou no Beto Carreiro. Vocês não sabem, colaram uma foto minha e das minhas meninas na entrada do Beto Carreiro, que me fizeram passar uma vergonha lá, Jaru do céu. Entraram num brinquedo para andar naquela minhocona, que nem é tão assim, né? E a minhoca começou a andar, aquele minhocão, e a Lara gritava, pelo amor de Deus, eu vou morrer do coração, eu vou morrer. E a Lívia, que era um pouquinho menor, começou a chorar, num desespero total. E eu ali, o pai, porque eu não podia ter entrado no brinquedo, eu era adulto, não tinha como eu ter entrado no brinquedo. E aquele monte de gente olhando, quem será que é o infeliz do pai dessas crianças? E aí colocaram uma foto na entrada do Beto Carreiro World, dizendo, essa família não entra aqui mais. Tiveram que parar o brinquedo, meu irmão. E nessa viagem, no dia do Beto Carreiro, um sol de estalar e rachar mamona. No outro dia a gente ia para a praia, choveu a noite inteira, fez frio, meu irmão. E esse meu parente, o cara ruía os dentes. E ele já levantou acelerado de manhã. E reclamou disso e reclamou daquilo. E já o dia já não prestou mais. Qual o motivo? Você já tinha prestado atenção que quando Jesus falou de falta de fé, era isso que ele estava dizendo? Por que você não resolveu o problema? O que você está pedindo para te ajudar? Porque a gente gosta de fugir dos problemas. Principalmente quando saem do nosso controle. É ou não é? E azedou. É ou não é? Aí você se lembra que você tem fé e tem um Deus. E aí você vai conversar com Ele. Só que aí você se lembra que esse Deus e a sua fé nela, que se revela diante da situação, que parece que Ele está dormindo, Ele não está nem aí. Por que será que Ele não fez nada até agora? Por que será que Ele não se mexeu até agora? Mas que miserável, continua dormindo. Está preocupado com nada? Será que Ele não percebe a situação que a gente está enfiado, que nós estamos envolvidos? Ele estava dormindo. Quem não assume posição de pessoa de fé, jamais vai vencer quando for necessário. Você fala de boca cheia que você tem fé, não fala? Ah, você fala. A pessoa está tirando comigo, ele não sabe a fé que eu tenho. É mesmo? E por que você continua fugindo? Por que você vive correndo de problema? Tem gente que corre de problema, até não tem. O problema já basta o meu. É ou não é? Para ficar me enfiado em problema dos outros? Eu não. Eu já tenho os meus. Mas eu estou falando exatamente dos seus. Dos seus que você vive fugindo. Há quanto tempo você foge dos problemas que tem, ao invés de enfrentá-los? Porque na hora de criar o problema, quando eu crio um problema, Jeremias, eu nunca chamo Deus para vir comigo. O senhor, estou a fim de enfiar a cabeça dentro da boca de um leão,
O senhor está comigo nessa? Não. Eu vou lá porque eu imagino que eu não vou ser engolido e depois eu quero a glória para mim. Você não chama Deus para fazer problema, arrumar confusão que você chama? Não, geralmente os crentes pentecostais dão aquela desculpa. Fica aqui no armário, senta em casa, eu vou até ali resolver. É ou não é? Você está cheio de moral, cheio de fé. Ninguém chama Deus para arrumar confusão. Chama? Não chama. Vamos até ali comigo que eu quero enfrentar o popó. Vamos lá, senhor, porque se eu não der conta, o senhor, não, você vai sozinho. Na hora de armar a confusão, você está solo. Porque se der glória, a glória é só sua. Você não reparte com ele. É ou não é? E você está lá, cheião de fé, explodindo de fé. Mas deu M. Aí o M aqui não é aquela palavra que você pensou. Deu resultado medíocre. Tá? O M é de medíocre. Deu um resultado pequeno. Insatisfatório. Que o crente tem mente suja, hein? Há quanto tempo você vem gritando, Deus, está na hora, não dá mais. O senhor está dormindo aí, acorda aí, por favor. Acorda aí, Senhor. Sabe de uma coisa? Enquanto você continuar fugindo, porque tem coisas que você sabe que você pode resolver. Sim ou não? Sabe que dá. Tua perna não chega até o final, mas se você fizer um pouquinho de cada vez, um pouquinho de cada, você sabe que dá para resolver. É ou não é? Seja honesto. Você só precisa ir lá e talvez dizer assim, eu reconheço. É um primeiro passo, mas você não faz. Você joga a bola para Deus. Não é não, Rafa? A gente joga para Ele, né? É Deus, eu esqueci de chamar o Senhor. Quando tinha picanha, tinha pizza à vontade. Agora não tem mais nada, Senhor, o negócio está azedo. Não dá para o Senhor dar uma ajuda aí, né? É mais ou menos assim. Você sabe que dá para resolver. O pastor, que é isso? Eles não tinham habilidade de repreender vento, tempestade, eles não tinham. Como é que você sabe que você não tem habilidade para isso? Se você nem nunca praticou. Medo? É medo? Você nunca repreendeu o vento. Como que você sabe que você não tem fé para isso? Como que você sabe que esse problema não vai ser resolvido se você nem tomou uma atitude diante dele? Você só falou assim, Deus está na tua mão. Como que você sabe que não dá para resolver se você só gritou, reclamou e falou, Deus me ajuda aí? Você não deu um passo até agora. Até quando eu vou ter que ficar limpando a sujeira que vocês fazem? Até quando eu vou ficar? Tira meu sossego não. Cadê a fé que está aí dentro de você? Cadê a fé? Jesus pega a gente na esquina, não pega não? Deu ruim. Joga na mão de Jesus, Marcão. Deu ruim. Aí Jesus fala assim, olha para os caras e fala assim, problema de vocês isso aí. Jesus tinha problema? Tinha, pastora Neuza? Ele não tinha nenhum, ele dormia. Jesus não tinha problema. Quem tinha problema? Os discípulos.
Tem coisas aí na sua vida que já era para estar resolvidas. Sim. Dentro de você mora o Deus Todo-Poderoso na pessoa do seu espírito. Mora ou não mora? Sim ou não? Mora? Mora? É mesmo? Existe alguma coisa que seja impossível para Ele? Sim ou não? Não. Enquanto nós continuarmos a fugir, os problemas jamais serão resolvidos. Vou dizer para você o que Jesus disse para os discípulos: parem de fugir. Pare de fugir. Pare de correr. Legal que você me chamou e colocou algumas coisas nas minhas mãos. Ponto positivo para você. Mas você precisa aprender. Você precisa compreender. Golias era enorme. Era ou não era? A história bíblica conta que não só o tamanho de um homem, mas o que ele representava no mundo antigo. Ele era o melhor soldado da região. E o povo de Deus que tinha fé, diante da realidade de estar sendo insultado por alguns dias, ficou calado. Mas chegou alguém que falou assim: eu vou resolver essa parada. Como é que eu vou? Eu vou resolver com o que eu tenho. Eu sei que talvez você não tenha vindo aqui hoje para ouvir isso. Tudo que eu queria que Jesus resolvesse tudo para mim. Ele está dizendo: não, eu estou te dando a chance de você ver através da sua própria vida que as coisas podem ser resolvidas. Que você não é mais um, só mais um. Você é alguém, não é? Mas será? Mas se você nunca tomar atitude, como que você vai saber se sim ou não? É mais fácil reclamar da vida, não é? É ou não é? De que parece que eu sou mais um. É simplesmente mais fácil a gente imaginar que nasceu para ser um pobre desgraçado, não é? Sempre no meio de uma tempestade. É mais fácil. É sempre mais fácil eu reclamar das coisas. Muito mais simples. E é claro que Jesus atende mesmo quando a gente reclama. É surpreendente, Ele atende. Só que em algumas ocasiões Ele se levanta e fala assim: mas e a sua fé? Ficou onde? Não, ela não está no passado, ela está aí agora. Abre o coração, abre a boca para você ver. Tome uma atitude, não fica aí recuado não, achando que tudo acabou, que está perdido, que está quebrado, que está sem solução. Não. A pergunta: onde está a fé? É sentido. Por que vocês fogem? Por que vocês correm da vida? Quando poderiam ter feito alguma coisa. Está fugindo há muito tempo, não está? É por isso que Jesus chega isso para lhe falar. Que você não precisa fugir mais. Isso não significa que você não vai ter que recorrer a Ele. Não é isso. A gente fica chateado, né, quando percebe: caramba, estou sofrendo à toa. Então, porque acho que você gosta de sofrer. Eu poderia.
Mas eu achei que era demais. Mas você tem fé. Para que Ele nos concedeu a fé? Por quê? Você vai entender. Para momentos assim, quando eles saem do controle das nossas mãos. E que mesmo nós não tendo o controle, as coisas podem ser resolvidas. E aí Jesus falou assim: Luiz, eu vou te mostrar como é simples. Ele levantou, ele olhou à sua volta e falou: vento, para de soprar. O vento parou. Eu fico imaginando a cara do... De repente, meu Deus, cadê a tempestade? É o que eu estou falando, cadê a fé de vocês? Que tempestade? Onde tinha tempestade? Ai! Você continua reclamando, né? Minha vida está toda virada no avesso. Não aguento mais. Vamos agir pela fé? Vamos? Ele está dizendo para você agora, fique em pé comigo.